Mushoku Tensei, Reencarnação do Desempregado. Volume 14. Capítulo 10. Ponto de virada. Parte 4. Os dias passaram voando. Assim que Sylphie se recuperou o suficiente, voltamos para a Sharia. O sol estava se pondo quando chegamos em casa. Me senti estranhamente nostálgico, de pé na frente de nossa propriedade, embora apenas alguns dias se passaram desde a última vez que estive aqui. Estamos em casa. Sim, sim. Bem-vindos de volta. Ei, espera, irmão? No momento em que entramos pela porta da frente, Aisha entrou correndo na sala. Parecia totalmente pasma, o que não era surpreendente depois do discurso que fiz sobre a possibilidade de ficar longe de casa por um longo tempo. Já voltou? Você salvou a senhorita Nanahoshi? Ou, era impossível? Perguntou Aisha ansiosamente. Estendi a mão e baguncei seu cabelo. Uou, ei! Aisha arquejou, parecendo uma atriz ruim lendo a linha de um roteiro. Ela não parecia nem um pouco chateada com a minha demonstração de afeto. O que foi isso de repente? Nada. Nanahoshi já está bem. Explicarei em um minuto. Roxy já está em casa? E quanto a Norna? Norna ainda está na escola. Senhorita Roxy está em seu quarto, acredito. Quanto à minha mãe, ela fez uma pausa e se corrigiu. Mamãe, a senhorita Lilia, quero dizer, está lavando a roupa. A mãe, senhorita Zenith, está descansando. Tudo bem, então Norna ainda está na escola. Desculpe te dar mais trabalho, mas poderia buscar a Roxy? Sim, sim, capitão. Poucos minutos depois, Roxy desceu as escadas. Ela devia ter cochilado em sua mesa, já que seu cabelo estava todo bagunçado e desgrenhado, e havia uma marca vermelha em sua bochecha. Bem-vindo de volta, Rudy. Como foi? Estou prestes a explicar isso. Mas antes disso, deslizei minhas mãos sob seus braços e a levantei, envolvendo-a firmemente em meu abraço. Prometemos que faríamos isso quando eu voltasse para casa. Uau! Embora inicialmente pega desprevenida, Roxy cautelosamente colocou os braços em volta de mim e retribuiu o abraço. Bem-vindo de volta. Estou feliz por estar de volta. Depois de uma aventura tempestuosa, estava finalmente em casa. E foi isso que aconteceu. Contei tudo a elas, foi muita coisa. Não entrei em detalhes, mas incluí tudo o que era pertinente. Dediquei um tempo especial para transmitir tudo o que aprendi em relação à maldição de Zenith. Teríamos de ficar de olho nela. Vou continuar na fortaleza flutuante por enquanto, mas voltarei para casa pelo menos uma vez a cada 3 dias, falei. Ariel e Sylphie também ficariam na fortaleza até que seus esforços dessem frutos. Sylphie também pretendia voltar para casa a cada poucos dias. Nenhum de nós seria capaz de frequentar a escola, mas, bem, contanto que aparecêssemos para a aula mensal, com certeza estaria tudo bem. Eu não tinha assistido nenhuma aula recentemente. Muito bem, Lord Rudeus. Cuidarei bem da casa e de Zenith na sua ausência, então não precisa se preocupar. Lilia me assegurou. Coloquei um grande fardo em seus ombros. Enfim, esse foi o fim do meu relatório. Nossa reunião de família foi encerrada. Ufa, estou completamente exausta, disse Sylphie. Acho que vou descansar. E você, Rudy? Vou cair na cama depois de tomar um banho. Devo te esperar na cama? Não, hoje não precisa se preocupar com isso. Certo. E, com isso, deixei Sylphie descansar. Percebi que não tinha tomado nada além de banhos frios nos últimos dias. Senti falta de mergulhar em água morna. Fui direto para o banho e usei minha magia para aquecer a água. Robô de aquecimento de água Rombaus, ativar. Eu realmente deveria me enxaguar antes de dar um pulo, mas, bem. Tirei minhas roupas e deslizei para a banheira. Ufa! A água quente fumegante me envolveu e pude sentir o cansaço se esvair do meu corpo. Realmente, não tinha percebido quantos últimos 10 dias tinham me desgastado. Mesmo assim, 10 dias. É difícil acreditar que já faz esse tempo desde que fomos para o castelo de Perúvios. Tanta coisa aconteceu nesse curto espaço de tempo. Nanahoshi desmaiou, então fomos para o continente demônio, encontramos Kishirika e irritamos a Toph de uma forma majestosa. A Toph com certeza era forte. Tive a sensação de que nunca poderia derrotá-la. Era tolice até mesmo considerar superar um oponente do nível dela. Fiquei surpreso com a minha magia de eletricidade ter realmente funcionado. Talvez eu tivesse uma chance, contanto que meu oponente baixasse a guarda. Talvez valesse a pena fazer mais pesquisas para aprimorar minha magia.
Pelo menos para que mesmo se eu estivesse cercado por água, não fosse atingido pelos efeitos do meu próprio feitiço. No momento, eu não tinha ideia de como poderia evitar isso. E se eu cobrir meu corpo com borracha? Igual o homem elástico daquele programa de TV para crianças. O subordinado de Atof, Mur, também era muito forte. Não importava o feitiço que eu lançava, ele sempre parecia ter um contra-ataque. Como se soubesse de todas as magias que existiam e como se defender contra elas. Até agora, o único outro mago forte que eu conhecia era Roxy, mas ela era mais especialista em enfrentar monstros. Foi a primeira vez que vi alguém que era um especialista em lutar contra outros oponentes humanos. Talvez enquanto tivesse o atrapalhar magia e meu braço protético, poderia encontrar uma maneira de lidar com um inimigo como aquele. Realmente não havia uma estratégia determinada para enfrentar adversários fortes como ele. Independentemente disso, se existem pessoas tão poderosas no mundo todo, realmente preciso trabalhar para ficar mais forte. Nunca pensei que seria confrontado com oponentes como aqueles, mas eu sempre os encontrava regularmente. Havia apenas um problema: como deveria ficar mais forte? Eu aparentemente não era capaz de usar a aura de batalha, então havia um limite para o quanto poderia treinar fisicamente. Ainda assim, não importava se fosse fisicamente fraco, contanto que pudesse me sobressair sobre meu oponente. Nesse caso, talvez estivesse indo na direção certa ao aprender magia de invocação com perugios. Se eu continuasse mudando de marcha sem decidir por um caminho fixo, acabaria sendo um idiota sem especialidade alguma. Sabia bem disso graças à minha vida passada. Embora houvesse tanta coisa acontecendo neste mundo e existissem tantas possibilidades, era realmente benéfico adquirir uma ampla gama de habilidades. Preferia assim a como era o Japão, onde tinha que escolher uma única profissão e segui-la por toda a vida. Oh, sim, também gostaria de aprender a desenhar círculos de teletransporte. Pois então, se algo assim acontecesse novamente, poderia fugir rapidamente. A magia em si podia ser proibida e acho que o teletransporte era bastante assustador, mas o medo não me ajudaria a aprender nada. Afinal, conhecimento é poder. Ter uma maneira de se comunicar à distância também seria bom. Ariel nos emprestou seus anéis, mas acabamos não usando. Talvez pudéssemos aprimorá-los para que pudessem enviar mensagens simples de um lado para outro. Embora provavelmente não funcionassem em todo o mundo, poderiam pelo menos ser algo parecido com um pager. Vejamos, o que mais? Eu tinha certeza de que algo mais me veio à mente quando fui para o continente demônio. Ah, isso sempre acontece, resmundi. Eu sempre esquecia das coisas. Tive uma ideia, jurei para mim mesmo que faria isso mais tarde, e, então, surgia outra coisa e esqueço completamente dos outros planos que tinha na minha cabeça. Queria poder dizer que tinha uma memória muito boa, mas com certeza estava falhando bastante. Merda. Se continuar assim, posso acabar cometendo sempre os mesmos erros. Tive sorte de as coisas terem corrido bem desta vez, mas posso não ter tanta sorte na próxima. Se não consigo lembrar em que preciso melhorar, não seria capaz de cuidar de meus pontos fracos antes do próximo incidente imprevisto. Certo, mas então o que devo fazer? 1. Depois de pensar por um bom tempo, tive uma ideia. É isso. Lembro de alguém me dizendo que deveria escrever as coisas se quisesse lembrar delas. Tudo bem, acho que devo começar a escrever um diário. A ideia pareceu ainda melhor depois que falei em voz alta. Poderia registrar os detalhes do que aconteceu, o que aprendi, o que precisava trabalhar e qualquer outra coisa que eu precisasse. Então, poderia chegar a uma solução, decidir o que priorizar, estabelecer uma meta clara e selecionar meu próximo objetivo. Ao fazer isso, não teria mais que confiar na sorte e poderia refletir sobre qualquer erro para que não acontecesse novamente. Isso diminuiria minhas chances de repetir os erros do passado. Isso também levaria a erros menos graves a longo prazo. É certo que manter um diário não era uma garantia de que tudo sairia perfeitamente bem, mas não era um ponto de partida ruim. Sim, acho que vai funcionar muito bem. Então, vamos escrever. Agora mesmo. Com esse pensamento em mente, saltei da banheira. Se bem que, na verdade, não vendem diários por aqui. Me enxuguei antes de ir para o meu escritório. Afundei na cadeira e tirei um maço de papéis do fundo da minha prateleira. Embora não fosse um diário encadernado, ainda poderia escrever. Anotar as coisas era a parte mais importante. Mas apenas escrever em alguns papéis soltos é um pouco deprimente. Vamos fazer um pequeno projeto com isso. Não que começar com estilo fosse o objetivo principal, mas não custaria nada customizar a aparência do meu novo diário. Juntei os papéis soltos e os coloquei na minha mesa. Usei magia para fazer furos na borda. Então, usei magia de terra para criar anéis para inserir através deles.
Em seguida, precisava de 3 placas e uma articulação. Poderia colocar tudo junto em forma de livro, para que pudesse abrir com minhas folhas de papel encadernado do lado de dentro. E, com isso, meu diário encadernado estava completo. Quanto acha que me custou? Nada, completamente caseiro. Tá, bem, o papel custou dinheiro. Gostaria de saber se alguém aqui compraria um perfurador de papel se eu fizesse um para venda. Valia a pena escrever. Se eu não anotasse todas as minhas ideias, acabaria me esquecendo delas. Então, como se faz um perfurador de papel? Não. Eu tinha coisas mais importantes para escrever primeiro. Por onde devo começar? Quanto tempo se passou desde a última vez que tive um diário? Quando era um recluso na minha vida anterior, tentei usar um daqueles sites de texto, mas não usei por muito tempo. Eu poderia seguir o mesmo caminho se não fosse consciente a respeito disso. Felizmente, este meu corpo era bastante receptivo às rotinas, então provavelmente faria isso automaticamente, desde que fizesse disso um hábito. Certo, provavelmente devo parar com isso. Parece estranho falar sobre este corpo em terceira pessoa, como se não fosse meu. O que eu deveria ter dito era, sou do tipo que faz as coisas cuidadosamente, desde que as torne um hábito, então não deve ser um problema. Bem melhor. Enquanto eu ia e voltava em meus pensamentos, comecei a rabiscar os eventos dos últimos 10 dias. Estava bocejando quando terminei. Antes que eu percebesse, fui dominado pela sonolência. A área ao meu redor ficou toda branca. Não havia nada além de uma total falta de cor. Eu conhecia bem este lugar. Tinha visto isso quando Perugius usou sua magia de teletransporte para me mandar através do espaço. Mas, onde exatamente eu estava? Nunca tinha pensado muito nisso, mas comecei a me perguntar se este era um lugar real em algum lugar deste mundo. Tirando isso, gostaria de não voltar a esta forma toda vez que venho aqui. Eu estava de volta ao corpo que tinha antes de reencarnar, de volta à época em que era um recluso sem esperanças e obeso. Não tinha intenção de evitar a verdade de que esta já foi minha vida, mas ainda assim me dava nojo. Não estava dessa forma na vez que Perugius me transportou. E aí? De repente, lá estava ele. Seu rosto sempre branco com um sorriso esguio, um mosaico cobrindo toda a sua face. No instante em que o vi, foi como se a lembrança de sua aparência tivesse sido apagada de minha mente. Era o Deus Homem. Já faz um tempo. Sim, com certeza faz. Acho que já passaram 2 anos, hein? Já faz tanto tempo? Da última vez que recebi seus conselhos foi antes de partir para o continente Begarita. Então, sim, 2 anos. Então não faz tanto tempo. Quando eu era um aventureiro, você ficou sem mostrar a cara por uns 3 anos. Nossa, que nostalgia! Naquela época eu era um sem noção. Sim. Você agora parece estar comparativamente bem consigo mesmo. Acho que sim. Casei e estou me dando bem com minha família. Definitivamente estou curtindo minha vida muito mais desta vez. E você também conheceu Perugius, pelo que vejo. Perugius, né? Ele com certeza é incrível. Na minha vida anterior, jamais sonhei que algum dia encontraria alguém como ele. Parece também ter gostado de mim. Sabe, ele disse que compraria uma de minhas estatuetas se eu fizesse uma boa. Nunca cheguei perto de um nível em que pudesse vender minhas coisas antes de reencarnar. A Toph também gostou de você. Sim, mas com ela estou muito menos feliz. Embora eu ache que meu treinamento valeu a pena, já que está tão interessada em mim. Trabalhei em minha força física e minhas habilidades mágicas. Se Roxy nunca tivesse me ensinado magia de água de nível rei, eu teria acabado em sérios problemas desta vez. Meu feitiço elétrico foi bastante eficaz contra Toph e seu guarda. Com certeza foi. Aquela magia que você usou foi incrível. Tenho certeza de que você poderia usá-la até contra Orsted. Contra Orsted? Não há muitas magias no mundo que possam ignorar a aura de batalha e paralisar o corpo de uma pessoa. Faz sentido. Acho que as pessoas daqui não têm como se defender contra choques elétricos. Mas, ainda assim, é de Orsted que estamos falando. Ele apenas usará atrapalhar magia para tornar tudo ineficaz. Mesmo que seu poder não supere o de seu oponente, não significa que você não tem chances de conquistar a vitória. Você tem razão. Espera, não. Impossível. Eu poder usar um pouco de magia normal não muda o fato de que Orsted me esmagaria feito panqueca. Além disso, não tenho interesse em lutar com ele. Não tenho nada contra o cara. Ah, é mesmo? De qualquer forma, você realmente me ajudou durante toda a missão de Begarit. Estaria mentindo se dissesse que não tenho arrependimentos, mas não foi tão ruim.
Embora eu não tenha seguido seu conselho. Bem, foi a sua escolha. Só por curiosidade, o que teria acontecido se eu não tivesse ido? Se não tivesse ido, seu pai teria encontrado uma maneira de salvar sua mãe, e não teria morrido. Além disso, você teria duas princesas do povo fera para você e viveria feliz para sempre. Mas que porra! Então está dizendo que ele só morreu porque eu fui? Isso mesmo. Por você estar lá, ele ficou determinado a se exibir na sua frente, e foi isso que ferrou com tudo. Mas mesmo assim, isso não pode. Se tivesse deixado as coisas como estavam, ele teria reunido seus companheiros para salvar sua mãe. Roxy também, é claro. Então, que? Está dizendo que tudo que eu fiz foi inútil? Quando a encontrei, Roxy estava à beira da morte. Acho difícil acreditar que ela estaria bem sem o meu envolvimento. Ela realmente ficaria bem sem você. Afinal, estava destinada a sobreviver. O que quer dizer com isso? Que porra de destino é esse? Explique-se. Lembra daquele comerciante que você salvou? Se não estivesse lá, a entrega dele teria sido atrasada. No dia em que ele chegou, um certo aventureiro saiu andando pelo mercado e comprou sua mercadoria, pedras mágicas. No entanto, se o comerciante não tivesse chegado, aquele homem teria comprado outra coisa. Tipo o quê? Tipo um mapa que o guiasse pelo labirinto de teletransportação. Ah, qual é? Por que venderiam algo tão conveniente? Depois de não conseguir atrair pessoas para se juntarem a ele na guilda, Guiz teria bolado um esquema para aumentar o número de pessoas interessadas em conquistar o labirinto. No processo, venderia um mapa que guiasse-os pelo labirinto por um preço baixo. Agora entendi. Está dizendo que ele venderia o mapa que fez. É verdade que existem poucas pessoas que gostariam de ir com Paul e os outros, mas poderia haver quem pensasse que poderia explorar por si próprio. Então está dizendo que o cara que compraria o mapa reuniria seus companheiros, entraria no labirinto e salvaria Roxy? Precisamente. Ele toparia com seu pai na entrada, e entrariam todos juntos. Por sorte, também encontrariam Roxy. Quer dizer que, pelo fato de terem mais pessoas com eles, seria mais fácil atravessar o labirinto e resgatar a minha mãe? Correto. Embora fossem demorar muito mais tempo do que você. Cerca de 2 anos, para ser mais preciso. Já que já faz mais ou menos esse tempo que você partiu, seria agora que eles atirariam de lá. Isso é meio difícil de acreditar. Parece tão conveniente. Talvez, mas é o destino. Tudo bem. Acho que você tem razão. Dizem que a verdade é mais estranha que a ficção. Acho que isso significa que teria sido melhor se eu não estivesse lá. Droga, isso é deprimente. Embora, se isso acontecesse, acho que não teria sido capaz de me casar com Roxy. Verdade. Ela teria se apaixonado pelo homem que a resgatou, em vez disso. Embora ele a recusaria. Bem, não parece tão ruim quando você pensa dessa forma. Afinal, eu amo a Roxy. Embora tenha resultado na morte de Paul, fico muito confuso ao pensar que tive que perdê-lo para poder me casar com ela. Não é como se eu me arrependesse de nosso casamento. Só que, se tivesse um relacionamento semelhante com Nini e Porcena, imagino que também teria ficado feliz com esse resultado. Não que eu esteja bem em ser parceiro de qualquer pessoa, mas se tivesse seguido esse caminho, provavelmente não teria conseguido algo melhor, não saberia que poderia ter estado com Roxy, em vez disso. Ah, caramba! Agora isso é passado. Sim, você está certo. Arrependimentos não vão me fazer bem. Decidi ir para Begarit e está feito. Agora estou feliz. A escolha que fiz pode ter sido um erro, mas isso não muda como as coisas são agora. Tenho arrependimentos, mas não acho que foi de todo ruim. Você com certeza é otimista. Enfim, qual é o motivo para sua visita hoje? Algo mais preocupante está vindo ao meu encontro? Não, nada tão grande. Na verdade, é muito menos um conselho e muito mais um favor. Um favor? Vindo de você? Isso é incomum. Nunca me pediu nada antes. Até eu às vezes preciso de um favor. Certo. Seja o que for, diga. Não parece que seria ruim ouvir o que tem a dizer e seguir seus conselhos de vez em quando. Acho que tenho desconfiado um pouco de você. Ah, sério? É bom te ouvir dizendo isso. Bem, você não mediu esforços para me ajudar. Na verdade, me sinto mal por ter duvidado tanto de você. Só pensei que você estava gostando de me ver sofrer, por isso que agi assim. Você me magoa. Por meu nome, deve perceber que sou um deus.
É verdade que fico entediado e quero assistir quando algo interessante está acontecendo, mas não tenho o hábito de enganar as pessoas apenas para ter prazer em sua infelicidade. Sim, acho que sim. Não existe muita gente assim. De fato. Então, o que quer de mim? Nada muito importante. Apenas quero que desça ao porão quando acordar. Verifique e certifique-se de que não há nada estranho lá embaixo. Se não encontrar nada, não se preocupe com isso. Algo estranho? Mas... não importa. Entendi. Não o questionarei desta vez, simplesmente farei isso. Tudo bem. Você tem meu agradecimento. Quando minha consciência começou a sumir, um sorriso doentio se abriu no rosto do Deus Homem. Abri meus olhos. Uma vela cintilava no limite da minha visão. Olhei pela claraboia e vi a lua no céu. Não havia outros sons. A casa estava em silêncio. Eu tinha adormecido enquanto escrevia meu diário. Um pouco de baba escorria pelo meu queixo e pela página meio escrita. Acho que vou reescrever isso. Rasguei a página e a deixei no canto da minha mesa. Depois copiei o que tinha escrito em uma nova folha. Me pergunto por quanto tempo dormi. Meu corpo parece tão lento, é como se tivesse ficado inconsciente por dias. Quando levantei, algo caiu de meus ombros, um cobertor. Sylvie ou Roxy devia ter jogado em cima de mim. Quem quer que tenha sido, apreciei o gesto. Certo, então. Eu ainda me lembrava do meu sonho. O Deus Homem me disse para dar uma olhada no porão. Um conselho meio estranho. Apesar de tudo, achei que não havia nada de errado em concordar com isso. Ele nunca me deu conselhos ruins no passado, então decidi realizar seus desejos ocasionalmente. Isso beneficiaria nós dois. Além disso, o Deus Homem devia estar cansado de me ver falando mal dele toda vez que tentava me dar um conselho. Mesmo que nosso relacionamento fosse do tipo de dar e receber, caberia a mim me dar bem com ele, caso precisasse de sua ajuda. Enquanto me dirigia para o porão, deixei um espirro enorme escapar. Atim! Ufa, com certeza está frio. A primavera ainda estava longe e a neve continuava a cobrir o solo, por isso estava frio. Eu não deveria ter cochilado ali. Precisava me apressar e ir para a cama para que pudesse me aconchegar sob um cobertor quente. Peguei meu hobby de um gancho na parede, onde estava pendurado, e puxei-o sobre meus braços. Imagino que horas são. Devia ser por volta da meia-noite, considerando que não ouvi nenhum outro som na casa. Se eu entrasse furtivamente no quarto de Roxy ou Sylvie e deslizasse para debaixo das cobertas com elas, provavelmente gritariam de surpresa. Não me importava se não fizéssemos sexo, só queria um pouco de calor. Na verdade, estava me sentindo muito solitário. Provavelmente foi graças ao Deus Homem. Não devia ter perguntado a ele o que teria acontecido se eu não tivesse ido para Begarit. Não, quem perguntou fui eu. A culpa é minha. E se a culpa é minha, eu deveria apenas dormir sozinho. Estava preocupado com esses pensamentos enquanto empurrava a porta para abri-la. De repente, senti uma presença atrás de mim e me virei. Tudo o que vi foi a cadeira vazia que deixei para trás. Ninguém estava lá. Claro que não. Deve ser só a minha imaginação. As únicas coisas na sala eram uma escrivaninha, uma cadeira e uma estante de livros. Não havia nenhum lugar para alguém se esconder. Tinha uma janela, mas não era grande o suficiente para alguém entrar e sair furtivamente. A única entrada era a porta diante da qual eu estava parado. A sala era pequena o suficiente para que uma vela fosse suficiente para iluminar todos os cantos e recantos. A única pessoa que poderia estar ali era eu. Então, por que achei que outra pessoa estava aqui, embora seja praticamente impossível? Apesar de meu ceticismo, continuei sentindo uma presença na sala. Foi estranho. Talvez houvesse um besouro embaixo da minha estante ou algo assim. Havia algo de desagradável nisso. Meu coração batia de forma irregular. Era ansiedade? Por que eu estaria ansioso? Bem, tanto faz. Vou apenas passar pelo porão e dar uma olhada. Terminei de abrir a porta e comecei a sair. E então imediatamente me virei e exclamei. Ahá, te peguei. Não havia lógica em minhas ações, tinha feito isso por impulso. Só estava tentando me certificar de que não havia ninguém ali. Ainda assim, olha só, tinha alguém lá. Um homem com um hobby velho e esfarrapado estava sentado em minha cadeira, a única cadeira da sala. Ele era velho, com rugas no rosto, cabelo branco como a neve. O início de uma barba cobria seu queixo, dando a impressão de que não se preocupava muito com sua aparência. Tinha o ar de um veterano experiente, mas havia algo rude e nada refinado nele, como se tivesse saído de uma longa batalha.
A luz em seus olhos era nítida e as cores das pupilas direita e esquerda eram diferentes uma da outra. Seus lábios tremeram de surpresa. Então, eu consegui? Ele olhou ao redor, semicerrando os olhos enquanto sua expressão se enchia de emoção. No entanto, então olhou para sua mão, tocou seu estômago e encolheu-se. Seu sorriso se tornou autodepreciativo. Não, eu fracassei. Acho que não tinha esperança de ter sucesso. Me senti como se já o tivesse visto em algum lugar, mas não tinha lembrança dele. Havia algo familiar, entretanto, como se ele parecesse com alguém. Quem poderia ser? Paul, talvez? Não, ele não. Saurus, então? Mas ele não exalava o mesmo nível de ousadia de Saurus. Este velho parecia muito mais tímido. Quem é você? O Deus Homem, talvez? No momento em que falei esse nome, seus olhos, agora regalados, voltaram-se para mim. Reconheci essa reação. Orsted teve a mesma reação exagerada quando eu disse esse nome. Eles eram iguais. No entanto, este homem não se parecia em nada com Orsted. Não. Ele balançou a cabeça lentamente, olhando diretamente nos meus olhos. Havia força em seu olhar. Ele se recusou a desviar o olhar. Era como se eu estivesse sendo sugado, quase como se estivesse olhando para um espelho. O homem velho olhou para a porta atrás de mim e franziu a testa. Apontou um dedo surdo e desgastado para ela e a porta se fechou. Dei um pulo por causa do barulho. Como ele fez isso? Confuso, me virei para ele. Havia um brilho em seus olhos quando olhou para mim. Não vá até o porão. Você está sendo enganado pelo Deus Homem. O quê? Enganado? O que ele estava falando? Não entendi. Espere um segundo. Quem diabos é você? Como entrou aqui? Eu sou. Ele abriu a boca para falar, mas de repente a fechou. Após um momento de contemplação, finalmente disse: Eu sou. Esse nome me deu um choque, um que eu nunca havia sentido antes. Eu era a única pessoa neste mundo que conhecia esse nome. Um que eu levaria para o túmulo sem nunca compartilhar com mais ninguém, um que eu queria esquecer, um que não deveria existir neste mundo. Meu nome em minha vida passada. Eu vim do futuro, disse ele. Capítulo 11. Um começo e um fim. O velho veio do futuro, ao menos foi o que ele disse. Sinceramente, eu não entendi muito bem, mas ele realmente parecia um pouco comigo. Futuro, então você é eu no futuro? Isso mesmo. Sou você daqui a, mais ou menos, 50 anos. Ele claramente não fazia rodeios para falar. Porém, como tinha sido muito repentino, eu não sabia se devia acreditar ou não. Por outro lado, ele sabia meu nome. Eu nunca havia o mencionado e jamais teria. Talvez existisse uma forma de utilizar a magia para ler a mente das pessoas. Dito isso, reencarnei neste mundo com todas as minhas memórias intactas. Então não seria um exagero considerar que a viagem no tempo também pudesse existir. Não tinha como saber se ele estava falando a verdade ou não. Desculpa, mas não tenho tempo para te explicar os detalhes sobre a viagem no tempo, falou. O que quer dizer? Exatamente o que você ouviu. Sei que parece uma frase retirada de um filme hollywoodiano, mas realmente não tenho muito tempo. Você precisa me ouvir. Ele fez aquela referência a Hollywood sem nem piscar. Isso significava que tinha que ter alguma conexão com minha vida passada. Talvez realmente fosse minha versão do futuro. Em seus olhos havia um brilho e uma escuridão oculta. Ele, sinceramente, parecia ser alguém que matava diariamente. Havia uma certa frieza em seu olhar, como se não se importasse com a vida de outras pessoas. Eu estava destinado a me tornar uma pessoa assim no futuro? Não podia ser, era difícil de acreditar. Porém, ainda assim, ele tinha uma expressão honesta em seu rosto. Certo, vamos assumir que ele seja eu daqui a 50 anos, e pelo menos, escutar o que tem a dizer. Não há nada no porão, revelou ele. Ao menos foi o que pensei quando desci e não encontrei nada. Me senti calmo nos dias seguintes, já que o Deus Homem havia dito que não precisava me preocupar se não encontrasse nada. O velho homem contorceu seu rosto para uma expressão de nojo. Mas eu estava errado, e agora posso te dizer o porquê. Ele levou um dedo, o indicador esquerdo, até sua testa, como se estivesse se lembrando do incidente. Espera, o quê? Uma mão normal? Preste atenção. Acho que tem um rato no porão, um doente. Ele provavelmente tem dentes roxos, parecidos com pedras mágicas. Não faço ideia de onde ele saiu ou como chegou lá.
Provavelmente se escondeu na minha bagagem enquanto eu estava na fortaleza flutuante de Perúgios, mas isso não importa agora. O velho abriu sua mão e bateu seu outro punho contra ela. Ao descer para o porão, você irá assustar o rato que, por sua vez, irá fugir para a cozinha. Lá, ele vai mexer nos restos de comida que você deixou. Aisha vai encontrá-lo morto no dia seguinte e vai jogar tudo fora. Permaneci em silêncio e somente o escutei. Aisha irá se livrar das sobras dando-as para um gato de rua comer. A mão esquerda dele não é protética. Então ele não sou eu? Ou encontrou alguma forma de restaurar sua mão perdida nesses 50 anos? Mas, antes disso, Rox irá ficar com fome e descerá de seu quarto para comer um pouco das sobras. Consequentemente, vai pegar a doença que o rato estava carregando. O quê? A Roxy vai ficar doente? A menção ao nome dela me fez voltar a focar na conversa. Ela vai sofrer da síndrome da petrificação. Senti como se já tivesse escutado esse nome antes. É mesmo. Aparentemente é uma doença que só pode ser curada com magia de desintoxicação de nível Deus. Era uma doença incurável que fazia os infectados se tornarem pedras mágicas lentamente. Mas onde foi que ouvi isso? No início nós não percebemos. Afinal de contas, é extremamente raro que alguém se infecte com a síndrome da petrificação. Os patógenos só conseguem se desenvolver se uma vida estiver sendo gerada dentro da pessoa. Espera, então isso quer dizer? Sim, foi uma criança que não nasceu. Essa doença só afeta mulheres grávidas. Fiquei surpreso quando descobri isso. O quê? Mas a Roxy não. Ela está grávida, disse ele. Não deveria ser tão surpreendente. Vocês transam, então é óbvio que aconteceria em algum momento. Espera, a Roxy está grávida. Uau! Essa era uma notícia extremamente feliz, mas, mesmo assim, estava sendo dita da pior maneira possível. Por alguma razão, alguns ratos são resistentes à doença e acabam agindo como transmissores da síndrome de petrificação. É possível reconhecê-los só com um olhar, pois seus dentes viram cristais roxos. Eles transmitem a patologia para tudo que mordem. Ela somente pode ser transmitida oralmente e os patógenos não sobrevivem por muito tempo após sair de seu hospedeiro. Leva, no máximo, cerca de meio dia para que morram. Além disso, não é muito contagiante, já que só infecta mulheres grávidas. Os patógenos se alojam dentro do feto e o transformam. A partir daí, passam a transformar o corpo da mãe em pedra. Então Roxy iria se infectar com essa doença? Se você for descuidado e descer até o porão, vai assustar aquele roedor. No dia seguinte, Aisha irá reclamar para você sobre um corpo de rato estranho que encontrou na casa. 2 semanas depois, você ouvirá sobre um gato ter sido infectado pela síndrome da petrificação. Roxy vai desmaiar de febre pouco tempo depois. Hesitei antes de, finalmente, perguntar. E o que vai acontecer com ela? Ela vai morrer. A resposta foi tão franca e direta que me deixou sem palavras. Ela vai perder seus movimentos lentamente até ficar de cama. Seus pés irão começar a se transformar em pedra e, neste momento, você perceberá que ela está com a síndrome de petrificação. Ela não melhorou no seu caso? Você não procurou uma cura? A tristeza tomou conta de seu rosto conforme ele passou a olhar para o chão. Fiquei desesperado para salvar ela, até mesmo fui para o país sagrado de Miles para procurar uma cura. Consegui aprender a encantação necessária para curá-la, mas muita coisa aconteceu, então levei tempo demais para voltar. Quando finalmente cheguei, já era tarde demais, metade de seu corpo já havia sido transformado. Ela já havia morrido. Não pode ser. Ele, imediatamente, levantou sua cabeça e me encarou com um olhar intenso que havia voltado aos seus olhos. Esse incidente estará conectado com algo que irá acontecer daqui a 30 anos. Tudo acontecerá por causa do que o Deus Homem disse. Não seja enganado. Você tem as memórias da sua vida passada, então deveria entender, ele é a raiz de todo o mal desse mundo, o chefão. Mas por que ele está atrás da Roxy? Eu não sei a resposta disso até hoje. No entanto, sei que ele está agindo com algum objetivo em mente. A última coisa que ele me disse foi, graças à sua idiotice, tudo aconteceu como planejado. Ele cerrou os dentes. Merda. O Deus Homem realmente disse isso? Talvez Orsted ou Laplace saibam os objetivos dele. Não consegui os encontrar nesses 50 anos. É provável que você também não consiga, caso tente. Nem mesmo Nana Roshi soube onde encontrar Orsted? Sua expressão ficou triste quando ouviu o nome dela. Talvez ela realmente não soubesse. Nunca perguntei, mas talvez seja uma boa ideia você perguntar.
Mesmo que ela não saiba a localização exata dele, é inteligente o suficiente para pensar em todas as possibilidades possíveis com o teletransporte, então deve conseguir pensar em algo. O que aconteceu com Nanahoshi? Ele apertou seus lábios e não respondeu. O olhar triste em seu rosto já expressava tudo o que eu precisava saber, mas, após uma pausa, ele finalmente respondeu. Ela falhou bem no final. Eu não soube a confortar e, então. Ela não conseguiu voltar para casa? Então deve ter se desesperado e tirado a própria vida. Tá bom. Não precisa falar mais nada. Eu também não quero falar disso. Ele levantou seu rosto e tentou recuperar sua compostura. Também há uma outra coisa que é importante. Você descobriria isso daqui a 10 anos, mas o Deus Homem não é chamado dessa forma pelas pessoas. Como assim? Ele é um Deus dos humanos. Em outras palavras, é o Deus dos homens. Todos que ouviram falar dele, o conhecem como o Deus dos homens. Apenas os que o conheceram sabem do nome Deus Homem. Eu não faço ideia do motivo de ele querer ser chamado assim, mas assumo que seja a maneira dele tirar sarro das pessoas. Agora fez sentido. Era por isso que algumas pessoas, Orsted, reagiram de maneira tão exagerada após escutar esse nome. As únicas pessoas que o conheciam eram as que tinham encontrado e sido enganadas por esse Deus. No início, ele parecia falar somente coisas que me beneficiavam. O velho fechou sua mão novamente. Seu ódio parecia queimar como uma chama intensa em seus olhos. Uma sede de sangue irradiava dele, mas, por algum motivo, eu não achava assustador. Ele não mentiu nenhuma vez para você, até agora. Pelo menos até onde eu e você sabemos. Seu punho começou a tremer e algo brilhou dentro dele, estalando igual eletricidade. Mas havia um motivo por trás disso tudo, ele queria fazer você perder sua cautela, para que o obedecesse sem questionar. Embora eu estivesse impressionado e encarando as faíscas que estavam saindo de sua mão, também me preparei para caso ele tentasse algo. Não se deixe ser enganado. Você já leu mangás, não leu? Sabe que as pessoas que mais falam sobre confiança são sempre as que te enganam. Sim. Eu sei, mas... Ele rebateu. Não, você não sabe de nada. Depois da Roxy, será a Sylphie. Você vai estar extremamente triste pela morte da Roxy, então não vai nem mesmo pensar na Sylphie por um tempo. Por causa disso, ela vai ficar chateada e vai começar a sofrer de depressão. Com isso, o Deus Homem vai se aproveitar desse momento para manipular o Luke. O Luke? Sério? Sério. Depois você vai ouvir isso da garota que estava saindo com ele na época. Ele, de repente, acordou com pressa em um dia e afirmou ter ouvido a voz de Deus. E, o que acontece depois disso? O Luke aconselha Ariel a voltar depressa para Sura e Sylphie te abandona para ir junto com eles. Ariel continua em desvantagem após não conseguir o apoio de Perugius, mas ainda tenta se agarrar à sua pequena chance de vitória e começa uma guerra civil. No entanto, ela é derrotada e Sylphie morre em batalha. A Sylphie morre? Você vai perder as duas. O homem balançou sua cabeça e cerrou seus dentes. Ainda consigo escutar a voz do Deus Homem revelando todas as suas artimanhas para mim. Aquela risada aguda, a sensação da mão dele tocando no meu ombro enquanto me dizia obrigado por toda a ajuda. Merda, porra! Foi possível ver uma eletricidade tão brilhante quanto o sol do meio-dia ao redor dele, quando bateu seu punho em minha mesa. A luz desapareceu em um instante, mas a minha mesa permaneceu com uma parte queimada. Após finalmente recuperar sua compostura, o velho respirou fundo. Vou dizer mais uma vez, não confie nele. Caso contrário, vai se arrepender. Após terminar de falar, ele colocou a mão em sua barriga. Sua expressão estava cada vez pior. Eu não tenho muito tempo, mas acho que, mesmo depois de eu dizer tudo isso, você não vai saber o que fazer. Seu rosto estava extremamente pálido e marcas escuras estavam começando a aparecer abaixo de seus olhos. O homem respirou pela boca e forçou o ar a sair de novo. Ele parecia estar à beira da morte. Estava doente? Primeiro. Isso, Aeris. Franzi a testa após ouvir o nome dela. Quero que escreva uma carta para ela o mais rápido possível. Diga que você pode ter atraído um pouco, mas que ainda a ama. Não, eu não amo, falei sarcasticamente. Ela é a culpada de eu ter sofrido de disfunção erétil. Você é um homem, não é? Perdoe ela. Você consegue fazer isso. Franzi minha testa. Ele soltou uma risada autodepreciativa. Bom, eu não consegui. Nós dois não nos demos bem por vários anos. Como assim?
Ela me deixava à beira da morte frequentemente, me seguia em todos os lugares que eu ia e, toda vez que me encontrava, me atacava bruscamente. Mas, mesmo assim, controlava a força de seus socos. Ela conseguiria me matar, caso realmente quisesse, mas nunca me atacou quando eu estava mal. Na verdade, quando eu estava em apuros, ela me ajudava das sombras, parecia o Vegeta de Dragon Ball. Vegeta? Sério? De qualquer maneira, ela não é o príncipe dos vegetais. Ela sempre te amou, só quer ficar com você. Foi por causa desse sentimento que se esforça ao máximo em tudo o que faz. No entanto, também é horrível com as palavras e não sabe se expressar, então tudo o que consegue fazer é falar com os punhos. Até agora isso parece perfeito, mas eu já tenho 2 esposas e uma filha. Claro que devo ter amado a Ares em algum momento, mas isso ficou no passado. Talvez seja um passado que eu ainda precise superar, mas já foi. Eu já tenho a Sylphie e a Roxy. Não tem problema. Sylphie é mente aberta e a Roxy não acha que te merece, então também irá te perdoar. Ares também aceitará, se explicar tudo antes de a encontrar. Além disso, você ainda ama ela, não ama? Ah, talvez seja melhor te avisar, esteja preparado para levar um soco dela. Esse é o tipo de mulher que ela é. Eu entendi o que você quis dizer, mas você estará cercado de mulheres que te amam. Qual é o problema nisso? Parece maravilhoso. Não me diga que não vai aguentar o tranco. Não fale como se não tivesse nada a ver com você. Eu já perdi todo mundo, disse. Estou te falando isso porque você é eu. Suas palavras pareciam ter um peso estranho, mas ainda tenho que assumir a responsabilidade de cuidar de Roxy e de Sylphie. Se formos falar de responsabilidade, você também tem esse dever com Ares. Ela se esforçou por você durante esse tempo todo. Se não percebeu, ela só é péssima em se expressar, mas nunca parou de se esforçar pelo seu bem. Se acha que deve algo para alguém, então que tal olhar para ela e para o quanto ela se empenhou? A Ghislaine vai jogar isso na sua cara enquanto você observa o corpo de Ares. O corpo. A Ares também morre. Sim, me protegendo. Acho que foi, quando desafiei a Toph pela segunda vez. Aquela rei demônio era mais terrível do que eu tinha pensado. Deixei minha guarda baixa, disse ele enquanto apertava seus lábios, como se fosse uma memória distante. Quão forte eu vou ser no futuro para conseguir deixar minha guarda baixa contra alguém como a Toph? Ele realmente é eu? Estou duvidando cada vez mais. Você tem que enviar essa carta, entendeu? Se começar a agir agora, pode não ser tarde demais para evitar ter os mesmos arrependimentos que eu. Tá bom. Já que você insistiu tanto nisso, eu envio, mas para onde? Para o Santuário da Espada. Você provavelmente já deve ter percebido que ela está lá. O Santuário da Espada não era tão distante de Sharia. Ele estava certo, eu realmente tinha uma sensação de que ela pudesse estar treinando lá. Tá bom. Não escreva nada que possa afastar ela, avisou. Se ela se desesperar, será o seu fim. Eu sei. Eu sabia muito bem o tipo de pessoa que Ares era, ou, pelo menos, costumava saber. Se o que ele tinha falado era verdade, então ela nunca quis me abandonar. Eu simplesmente não tinha percebido isso durante esse tempo todo. Após pensar no que ele falou, lembrei de que ela realmente era péssima com as palavras. Não seria surpresa nenhuma se seus sentimentos não tivessem sido expressados direito naquela carta e isso gerasse mal-entendidos, consequentemente fazendo com que eu ficasse sem rumo. Ufa! O velho suspirou e, em seguida, tremeu por parecer ter lembrado de algo e levantou seu rosto. Além disso, esqueci de te dizer uma coisa importante, não trate o Deus Homem como seu inimigo. O quê? Mas você disse que ele estava me enganando. Sim, mas você não conseguiria derrotá-lo. Eu mesmo não consegui, já que nunca o encontrei. A voz dele estava repleta de angústia. Ele quis dizer que nunca o encontrou fisicamente? Então o espaço em que o Deus Homem vive não está neste mundo? Meu corpo inteiro tremeu quando percebi que jamais conseguiria me vingar por Roxy ou por Sylphie. Dei meu melhor para derrotá-lo, mas não consegui nem mesmo chegar perto dele. Posso manipular a eletricidade e a gravidade, mas o Deus Homem jamais chegaria perto o suficiente para que eu fizesse uso disso contra ele. O homem apontou para um tinteiro que estava em minha mesa, que levitou por alguns segundos antes de cair novamente em minha mesa fazendo barulho enquanto espirrava algumas gotas de tinta. Eu posso levitar as coisas, posso enviar mensagens a longas distâncias e até mesmo fazer um braço crescer de novo. Além de tudo isso, também consegui viajar no tempo e voltar para o passado, pausou. Por mais que essa magia tenha sido uma falha. Uma falha? Qual parte dessa magia era uma falha?
Ele estava bem na minha frente, não estava? Tenho certeza de que já começou a perceber isso, mas, neste mundo, a magia é onipotente. Assim que entender isso, vai conseguir fazer qualquer coisa, ainda que precise de tempo, pesquisa e prática para aprender. Ele levantou sua mão esquerda enquanto falava. A maneira como tinha movido fez parecer que estava se gabando, mas seu rosto já havia ultrapassado a palidez, estava completamente branco. Os círculos ao redor de seus olhos estavam cada vez mais escuros e seus lábios estavam começando a ficar azuis. Mas todo esse poder não adiantou de nada. Já era tarde demais. Quando finalmente consegui ficar forte, todas as pessoas que queria proteger já tinham partido. Ainda tinha um pouco de brilho em seus olhos, mas a força já tinha os deixado. Sua respiração estava irregular e rouca. Você entendeu o que eu disse? Vou dizer mais uma vez, odeio o Deus Homem, mas também não consigo ganhar dele. Não há como derrotá-lo. Eu não consegui encontrar uma forma de alcançá-lo sozinho, os objetos necessários para chegar até ele não existiram durante meu tempo de vida. Por isso, não lute com ele. Não faço ideia de qual é seu objetivo, mas faça o que eu disse, mesmo que tenha que o bajular. Não se oponha a ele, deixe-o fazer o que quiser. E, então, enquanto todas as pessoas que você ama estão vivas. Toda a força em sua mão se esvaiu, fazendo com que ela caísse. Ele levantou seu rosto e vagou com seu olhar pelo teto. Você precisa fazer 3 coisas. Converse com Nana Roshi, escreva uma carta para Ares e duvide do Deus Homem sem se opor a ele. Só isso. Eu não o respondi. Tudo tinha ocorrido tão de repente que eu não sabia o que dizer. Mas uma coisa estava clara, ele estava desesperado para me dizer algo. Você não pode dar um conselho mais concreto do que esse? Perguntei. Conselho, né? Ah, isso é nostálgico. É verdade que eu costumava ser um preguiçoso quando estava na sua idade. Bom, eu amaria te dar mais detalhes e dizer tudo o que sei, sabe? Mas meu tempo acabou. Você só fala isso, que está sem tempo e que seu tempo acabou. O que isso quer dizer? Está com pressa para assistir um episódio especial de anime? Não, isso quer dizer que tudo acabou. Aliás, já que estamos nesse tópico, não dependa dos outros. Você não dependeu de ninguém quando chegou neste mundo. Ele olhou para mim com a mesma emoção em seu olhar que teria ao olhar para seu neto. Pensando bem, realmente estive dependendo muito das outras pessoas recentemente. Além disso, seu futuro já deve ter sido alterado pela minha vinda ao passado. As coisas que eu disse talvez não aconteçam mais. Porém, eu vir ao passado não mudará a história que eu vivi. Em seguida, a luz sumiu de seus olhos, seus 2 braços ficaram fracos e ele levantou seu rosto enquanto tentava puxar o ar dolorosamente. Você vai ter uma vida diferente da minha. Vai obter o sucesso e falhar, assim como sempre foi. Irá refletir sobre seus erros e se arrependerá também. O velho se mexeu, o que fez com que caísse da cadeira. Ei, você está bem? Corri para seu lado e me assustei ao segurá-lo em meus braços. Mesmo parecendo ser bem musculoso, ele era inacreditavelmente leve. Provavelmente não estava pesando nem mesmo 40 quilos. O que diabos há de errado com o corpo dele? Jamais, pense que, você pode, fazer igual a mim, e voltar do futuro, para corrigir seus erros. Essa magia foi uma falha. Não tem como viver tudo de novo. Seus olhos sem vida vagaram de um lado para o outro enquanto ele deslizava suas mãos trêmulas para dentro de seu hobby. Usei esse diário como guia, para qual data eu deveria voltar, e o trouxe comigo. Escrevi tudo nele. Por favor, faça o que puder, para garantir que não se arrependa. Não deixe aquele desgraçado rir de você, como fez comigo. Seus olhos inexpressivos começaram a lacrimejar enquanto ele retirava um livro enorme de seu hobby. Suas páginas estavam desgastadas pelos anos de uso, mas parecia familiar, era o mesmo que eu havia feito momentos atrás. A mão do homem caiu no chão assim que eu peguei seu diário. Contudo, não foi isso que chamou a minha atenção. Quando ele retirou seu diário, foi possível ver um pouco o que estava dentro de seu hobby. Não havia nada onde seu estômago deveria estar. O que aconteceu com seu corpo? Ah, minha magia estava incompleta. Não consegui trazer meu corpo inteiro de volta no tempo. O quê? Mas você acabou de dizer que consegue até mesmo fazer seu braço crescer de novo. Não tenho mais nenhuma mana. Sinto muito, talvez tivesse sido melhor se Cliff ainda estivesse vivo. Só um pouco mais de tempo, ainda tenho informações. Sinto muito. Você já fez o suficiente. Não precisa dizer mais nada. Não quero que você se arrependa, ou que as coisas aconteçam como Deus homem quer.
Por que justo agora? Justo quando falta dizer tantas coisas. Se eu, pelo menos, pudesse ver elas de novo. Ele já não estava mais olhando para mim ou para qualquer outra coisa. Já havia começado a dizer coisas vagas, suas frases não faziam mais sentido. A escuridão se espalhou por seus olhos, como se a sombra da morte estivesse o cobrindo. Então é assim que as pessoas ficam antes de morrer. Não, enquanto morrem. Ah! Seus olhos recuperaram o foco por um instante. Ele olhou para algo atrás de mim e levantou uma de suas mãos trêmulas naquela direção. Ah! Sylvie, Roxy, vocês são lindas demais. Uma lágrima escorreu por sua bochecha enquanto a luz de seus olhos desaparecia por completo. Seu corpo perdeu toda a força e sua cabeça caiu para trás. Ele havia morrido. Olhei para trás, mas a porta ainda estava fechada. Como o homem havia feito um escândalo, pensei que alguém tivesse acordado e corrido para ver o que tinha acontecido. Ele devia ter alucinado em seus últimos suspiros. Logo após eu pensar nisso, escutei passos apressados de alguém descendo as escadas. Após eu sair rapidamente do quarto, encontrei Roxy e Sylvie segurando uma vela e uma arma em cada mão. Rude, ouvi algumas vozes e um barulho. Tem alguém aqui? Talvez seja um ladrão. As duas pareciam aliviadas por me ver, mas ainda estavam com a guarda alta. Deveria contar sobre o velho para elas? Eu hesitei. É melhor não. Não há ninguém. Finalmente falei. Eu estava dormindo e tive um sonho estranho, então acabei lançando um feitiço sem querer. Creio que o barulho tenha sido causado por isso. Foi mal. Foi só um feitiço que você usou enquanto dormia? Perguntou Sylvie, sem acreditar. Mas eu acho que escutei alguém gritando. Está tudo bem? Se está sendo difícil para você, que tal dormirmos no mesmo quarto? Sabe, a minha avó disse que sentir o calor de outra pessoa é o melhor remédio para o sofrimento de alguém. Não precisa. Tenho certeza de que eu faria alguma safadeza se dormisse com você, o que não seria bom, já que não se recuperou totalmente, não é? Após eu recusar a oferta tentadora da Sylvie, Roxy fez uma careta. Se está tão ruim assim, você pode dormir comigo, por mais que eu tenha começado a suspeitar que... De toda forma, se puder ficar apenas nos toques. Não, estou bem por hoje. Apesar de Roxy não ter terminado o que estava dizendo, suas palavras me fizeram lembrar o que o velho havia dito, que ela estava grávida. Ela também achava isso, levando em conta a forma como havia falado. Está tudo bem mesmo, sério, assegurei a ambas. Vocês duas podem voltar a dormir. Vou dormir depois de arrumar meu escritório. Sylvie assentiu lentamente. Bom, já que você diz, tudo bem. Mas pode falar com a gente, caso precise de nós, viu? Nós somos casados, então não hesite em falar com a gente. De toda forma, boa noite. As duas ainda pareciam estar muito preocupadas quando voltaram ao segundo andar. Observei elas irem antes de voltar para meu escritório. Primeiro era necessário confirmar a veracidade do que o velho havia me dito. Eu não fazia ideia de quem ele era na verdade, se realmente era eu do futuro ou se era alguém completamente diferente. O que ele havia dito parecia ser verdade, considerando que havia arriscado a própria vida para me avisar. O complicado era que havia sido tão repentino que estava sendo difícil de acreditar. No entanto, havia um pensamento que não saía de minha cabeça. Eu não quero perder elas. E também não queria morrer com arrependimentos, como havia acontecido com ele. Acompanhei elas até seus quartos para garantir que estavam seguras e as proibi expressamente de sair de novo nesta noite. Passei por todos os quartos no segundo andar e os fechei pelo lado de fora para prevenir que saíssem. Após isso, desci as escadas e vasculhei o primeiro andar para ter certeza de que ninguém estava lá. Assim que tive certeza de que a barra estava limpa, voltei para meu escritório para despir o velho. Que? Ele não tinha um estômago. Sob suas costelas somente havia um buraco onde só era possível ver ossos e pele. Ele praticamente não tinha vísceras. Deixando isso de lado, o resto de seu corpo era incrível. Era difícil de acreditar que esses eram os músculos de alguém em seus quase 70 anos. Além disso, estava repleto de cicatrizes de batalha. Havia uma particularmente estranha em seu peito, era como se sua pele tivesse sido colada de volta. No entanto, até mesmo as suas sardas estavam exatamente nos mesmos locais que as minhas. Até onde vi, era extremamente igual a mim. A única coisa que nos diferenciava era que tinha uma mão esquerda funcional. Ele mencionou que ele mesmo havia restaurado. Ele deve ter sido muito habilidoso em magia de cura para conseguir fazer isso. Ele não estava carregando nada além do diário e não estava utilizando nenhum acessório ou nem mesmo um cajado.
Tudo o que ele estava vestindo por baixo do hobby era uma camisa, uma cueca e uma calça. Também não havia nada em seus bolsos. Tenho certeza de que eu carregaria algum tipo de lembrança se Sylphie e Roxy morressem. Por outro lado, ele devia ter passado por diversas coisas ao longo desses 50 anos que poderiam fazer com que perdesse essas recordações. Após deixar esses assuntos de lado, enrolei o corpo do velho em um lençol que estava por perto e passei pela cozinha enquanto carregava em direção à porta dos fundos. Parei quando encontrei algumas sobras da noite anterior no balcão, estavam empilhadas em um prato. Eram as sobras que ele havia dito que o rato comeria. Provavelmente seria melhor eu me livrar delas. Fui para o nosso jardim dos fundos e carreguei o corpo do velho para um terreno baldio próximo. Lá, fiz uma cova, o coloquei dentro e o incendiei. Meu feitiço foi poderoso o suficiente para o reduzir a pó e ossos em alguns segundos. O fedor da carne queimada se espalhou pelo ar, era ainda mais nauseante ao saber que estava saindo do meu próprio corpo carbonizado. Ugh! Meu estômago revirou com esse pensamento, o que fez com que eu precisasse correr para o canto do terreno para vomitar. Assim que terminei a cremação, usei minha mana para conjurar um pote para que colocasse seus ossos. Eu iria o enterrar no mesmo local onde enterrei Paul. Se ele realmente fosse uma versão minha do futuro, ali seria onde ficaria mais feliz. Preenchi o buraco novamente depois de terminar de coletar seus ossos. Em seguida, voltei para casa pela porta dos fundos e fui direto para meu escritório. Deixei os restos mortais do velho ao lado de suas roupas e peguei o meu cajado. Desta vez, o meu destino era o porão. Ativei o meu olho demoníaco no caminho. O velho havia me dito para não ir. Ele havia me avisado de que o rato fugiria, comeria nossas sobras e que a doença que ele carregava seria passada para Roxy. Mas eu tinha que ter certeza se o rato realmente estava lá ou não. Se eu não visse com os meus próprios olhos, não seria capaz de acreditar no que ele havia me dito. Além disso, se ele estivesse certo, eu não poderia deixar aquele roedor à solta. As escadas que levavam para o porão estavam escuras. Utilizei um pergaminho de espíritos luz de lâmpada para iluminar a área. Depois de descer, respirei fundo e coloquei a minha mão na porta. Havia poeira acumulada no canto da escadaria, o que me ajudou a encontrar o que estava procurando, pistas. Pegadas de rato, especificamente. Também era possível ver onde o rabo dele havia sido arrastado. Essas pegadas tinham somente um destino, o porão. Não havia traços de que ele havia saído. Eu não conseguia criar coragem para abrir a porta. Ao invés disso, usei magia para fazer um buraco do tamanho do meu punho nela. E, então, coloquei mana em meu cajado e o passei pela abertura. Pensei em gelo suficiente para cobrir um quarto inteiro. Lá dentro havia alguns itens mágicos e o fertilizante que Aisha havia usado no jardim, mas tudo isso era irrelevante. Nova congelante, sussurrei. Gelo surgiu em todo o cômodo em um instante. Apenas para garantir, repeti o feitiço. Nova congelante. Um sopro frio saiu de meu cajado e cobriu todos os cantos e buracos do porão. Passei meu espírito luz de lâmpada pela abertura e olhei lá dentro para ter certeza de que o gelo estava cobrindo todo o local. E, então, finalmente abri a porta, entrei e a fechei atrás de mim. Eu, imediatamente, encontrei o rato. Ele havia morrido, congelado, próximo à porta escondida que levava ao meu templo pessoal. A boca da criatura estava meio aberta e com dentes roxos dentro dela. Eles realmente pareciam pedras mágicas. Fiz uma varredura pela área para garantir que um segundo não havia se esgueirado junto. Após ter certeza de que não havia mais nenhum, criei uma caixa com magia de terra, usei gravetos para pegar o corpo do rato de forma segura e o coloquei dentro. Em seguida selei para que ninguém a abrisse de forma descuidada. Seria melhor se eu o queimasse e me livrasse dele ou se o enviasse para a guilda de magos para ser estudado. A última parecia ser a melhor opção. Se eu reportasse o que tinha escutado do velho sobre a síndrome de petrificação quando entregasse o corpo do rato para a guilda, poderiam verificar a veracidade do que ele havia dito, por mais que eu não soubesse se conseguiriam extrair o patógeno de um corpo congelado. Ao sair do porão, tranquei a porta e selei o buraco que havia feito antes. O velho havia dito que a doença não podia ser transmitida pelo ar e que não era muito contagiosa, mas era melhor prevenir do que remediar. Voltei para meu escritório. Já estava completamente desperto após tudo aquilo, então não conseguiria dormir tão cedo. Bom, o que eu deveria fazer primeiro? Na verdade, o que posso fazer agora mesmo? Deveria ler o diário desgastado que o velho havia trazido consigo? Talvez pudesse me avisar sobre acontecimentos futuros, apesar de que ele também havia dito que a história já havia sido alterada. Falando em termos de ficção científica, eu já estava em uma linha de tempo alternativa, que havia sido criada pela volta do meu eu do futuro ao passado.
Era provável que boa parte das coisas que ele havia enfrentado não acontecessem comigo, mesmo se eu lesse tudo contido neste caderno e me preparasse para isso. Olhei para o tinteiro e para as manchas que haviam sido deixadas em minha mesa. As marcas de queimadura também haviam permanecido onde ele tinha batido com a mana concentrada em sua mão. Ver isso fez com que eu lembrasse do que ele havia me dito: você precisa fazer 3 coisas. A primeira coisa da lista era algo que eu conseguiria fazer de imediato. Sentei, peguei um papel e segurei minha caneta. Primeiro deveria escrever uma carta para Ares. Ela tinha sido minha primeira parceira sexual e alguém que eu tinha amado antes dela desaparecer do nada. Eu ainda tinha sentimentos complexos em relação a ela. Mas o que eu deveria escrever? Me perguntei enquanto encostava a minha caneta no papel. Capítulo 12. Extra. O nascimento da nova Rei da Espada. 3 santos da espada, Nina Falion, Gino Brits e Ares Greira, estavam reunidos no salão efêmero do Santuário da Espada, todos com um joelho no chão. Na frente deles estava o deus da espada, Gal Falion. Ele estava de pé enquanto observava calmamente seus pupilos, os quais estavam segurando as espadas em seus quadris. Ele falou lentamente. Suas habilidades já superaram o nível de santo da espada. Os ombros de Gino tremeram. Já está na hora de reconhecer o primeiro rei da espada desde Ghislaine. Gino arregalou seus olhos e cerrou seus punhos. Uma emoção indescritível tomou conta dele, o fazendo querer pular e gritar, mas suprimiu esse impulso. Ele não entendeu aquela emoção, mas sabia que não era uma ruim. No entanto, o deus da espada não havia terminado de falar. Antes de fazermos isso, tenho uma pergunta para vocês. Todos esperaram silenciosamente. Qual vocês acham que é a diferença entre um santo da espada, um rei da espada e um imperador da espada? Força? Nina deixou escapar. A expressão de todos deixava claro que não conseguiam imaginar nenhuma outra resposta. Porém, ao mesmo tempo, também sabiam que não era algo tão simples. O deus da espada queria saber o que havia além da força, o que mais os separava. Nina, o que seu professor mandou você fazer antes de aprender a espada de luz? O professor de Nina não era Gal Falion. A pessoa que a orientava era o pai de Gino, Timothy Brits. Ao se recordar dos ensinamentos dele, ela respondeu. Ele me disse, já que você é destra, treine sua mão esquerda. Além disso, também disse que eu não conseguiria fazer a espada de luz até que conseguisse empunhar uma espada com minha mão esquerda perfeitamente. Ele está certo. Sabe o motivo pelo qual sua mão não dominante é importante para usar a espada de luz? Se tensionar sua mão dominante, fará com que a espada desvie para os lados. Exatamente. Você precisa colocar toda a sua aura de batalha no golpe e cortar em uma linha reta. É simples, mas esse é o maior segredo da técnica espada de luz. A esgrima se baseava em cortar um objeto em movimento. Qualquer pessoa desviaria facilmente de um ataque frontal, por isso que os espadachins atacavam por baixo, pelos lados ou pelas diagonais, faziam movimentos imprevisíveis para pegar o inimigo desprevenido. No entanto, tinha sido diferente com o primeiro deus da espada. Ele não precisava desses truques. Ao invés disso, simplesmente cortava todos ao se mover mais rápido do que seu oponente conseguia reagir. Esse segredo também faz parte da história do estilo Deus da Espada. Gal bateu levemente com sua unha na empunhadura da sua espada. Os deuses da espada de todas as gerações se esforçaram para conseguir desvendar, lentamente, as técnicas inexplicáveis que o primeiro deus da espada havia cultivado. Isso foi o que conduziu o estilo Deus da Espada à sua forma atual. Após entender os segredos e os princípios por trás da espada de luz e aprender a como utilizá-la na prática, tudo se torna simples, até mesmo uma pessoa com pouco talento consegue lutar. Isso foi o que nos trouxe até a era em que o estilo Deus da Espada é considerado mais forte. É graças ao primeiro Deus da Espada e aos seus sucessores, os quais desvendaram os segredos de suas técnicas, que podemos permanecer de cabeça erguida. Seus dedos batucaram na empunhadura da espada novamente. A espada de luz é a melhor técnica do estilo Deus da Espada. Os praticantes de outros estilos poderiam até mesmo ver ela como nossa técnica secreta. No entanto, há alguns que entendem a sua essência melhor do que outros. Há os santos da espada, os reis da espada, os imperadores da espada e o Deus da espada. Na verdade, é um pouco estranho. Todos nós fazemos a mesma coisa, mas alguns são mais fortes e outros, mais fracos. Gal se virou para Gino. O que você acha que nos torna diferentes, Gino? Me responda. Gino, que estava com uma expressão apreensiva, levantou seu rosto. Ele não tinha ideia de qual era a resposta, mas se sentiu pressionado a responder rápido. A habilidade de pensar de forma lógica, de se mover habilmente, e, a força física ou, talvez a qualidade da espada. A qualidade da espada.
Você já treinou por quantos anos, garoto? Tem certeza de que não precisa voltar a estudar o básico? Gritou Gal para ele. Eu sinto muito. Gino ficou pálido e desviou seu olhar para baixo. O que Gino realmente queria dizer era talento, mas ele sabia que essa não era a resposta que o Deus da Espada queria. Não havia como uma pergunta tão complexa ser respondida com uma única palavra. Agora estavam discutindo sobre o que o talento era, afinal. Gal poderia expulsá-lo se ele dissesse algo tão estúpido. Você não entende porque ainda é uma criança, né? Não que isso importe. Os fortes continuarão sendo fortes, entendendo ou não. Bom, Nina, sua resposta. Nina pensou cuidadosamente em sua resposta. A pergunta provavelmente era sobre o que separava daqueles que estavam acima deles. Tinha que ser algo que os reis da espada e outros acima possuíam que Nina e seu grupo, não. Ao pensar bem, ela percebeu que a maioria das pessoas das posições mais altas tinha um parceiro romântico. Ela também queria isso, um namorado ou um marido. Nina olhou para Gino, que ainda estava olhando fixamente para o chão com uma expressão de vergonha. Ele era mais novo do que ela, mas, ultimamente, ela parecia muito interessada nele. De repente, uma palavra que ela escutava o Deus da Espada falar de vez em quando surgiu em sua mente. É desejo? Bom, você certamente amadureceu bastante ultimamente, está agindo de forma mais feminina. Como esperado da minha filha. Ele riu, sabendo exatamente o que ela tinha pensado. Nina não esboçou nenhuma reação, já que havia praticado para que não demonstrasse esse tipo de coisa. Desejo, bom, não está tão errada. Mas até onde seu desejo vai? Como assim? Por exemplo, se eu te dissesse que você teria que escolher entre se casar com Gino ou se tornar uma rei da espada, o que você escolheria? Gino e Nina olharam um para o outro após ouvirem sobre casamento, o que a fez ficar corada. Eu me tornaria uma rei da espada. Em outras palavras, ela abandonaria a chance de se casar com Gino. Isso mostrava o limite de seu desejo. Um pouco após responder, ela percebeu que havia errado em sua escolha. Ingênua como sempre. Ele debochou dela com uma risada enquanto ela baixava sua cabeça. Gal, então, direcionou sua atenção para a última pessoa do trio. Qual é a sua resposta, Eris? Determinação. Determinação. Errou. Essa também não é a resposta. Ele riu ao descartar a resposta dela. No entanto, Eris simplesmente olhou de volta e disse. É sim. Determinação é a resposta correta. No fundo de sua mente, ela relembrou da mão de Orsted atravessando o peito de Rudeus. Se recordou de lamentar o quão fraca era enquanto ele caía no chão. Ela havia ficado mais forte desde aquela época. Sua força e sua velocidade aumentaram drasticamente. Contudo, isso não era o suficiente para derrotar Orsted. Após treinar por anos, Eris já tinha noção dos limites de suas habilidades. Independentemente do quanto treinasse, jamais chegaria no nível de Orsted. Isso não era um exagero, ela sabia que nunca seria capaz de derrotá-lo sozinha. Mas, se estivesse com Rudeus, a história seria outra. Talvez conseguissem fazer isso, se estivessem juntos. Eles conseguiriam vencer, com a magia dele e as habilidades de espada dela. Mesmo que eu me sacrifique para segurar Orsted, Rudeus vai estar lá para dar o golpe final. Se Rudeus vencesse, a vitória também seria de Eris. Ela estaria morta, claro, mas Rudeus ainda estaria vivo. Ela não se importava com isso, por mais que significasse que não teriam um futuro juntos. Uma vida caseira no futuro só faria ela perder a coragem, o que consequentemente a faria hesitar em uma luta. Com isso, os dois morreriam. Se alguém precisava morrer, tinha que ser ela. Eris estava determinada a seguir esse caminho ou, melhor dizendo, havia se conformado com isso. Então você não se importa com não poder se tornar uma rei da espada? Perguntou Gal. Não ligo para isso. Pensei que quisesse ficar mais forte. Eu quero, mas um título não altera a força de uma pessoa, altera? O Deus da Espada murmurou, satisfeito. Muito bom. Eris e Nina, lutem. Quem ganhar vai ser nomeada como Rei da Espada. Gino ficou com os ombros caídos pela sensação de derrota. Nina e Eris se encararam. As duas estavam empunhando espadas de madeira. Por mais que não parecesse uma arma letal, poderia ser utilizada para finalizar facilmente a vida do oponente, nas mãos de duas santas da espada. Isso me traz memórias de quando pisei aqui pela primeira vez. Realmente. Havia se passado diversos anos desde que Ghislaine havia levado Eris para o Santuário da Espada. A garota agiu como um animal selvagem quando chegou e, com isso, fez Nina passar por uma humilhação. Ela havia se mijado de medo na frente de Gino e de outros santos da espada.
Só lembrar disso já a fazia querer cobrir seu rosto e se contorcer de agonia. Mas, mesmo assim, ela não a odiava. Foi graças a Ares que havia ficado mais forte, descartando o orgulho e focando completamente em seu treinamento. A humilhação que havia passado tinha se tornado a sua motivação. Nina afirmou com confiança. Desta vez serei a vencedora. Ares soltou sua sede de sangue, mas Nina nem mesmo piscou. Ela parecia um monge em treinamento, pela forma como olhava para Ares com calma. Uf! Em seguida, toda a hostilidade da Ares desapareceu. Sua expressão era um completo oposto de Nina. Ela estava sorrindo de forma maníaca, como se fosse um predador encarando a sua presa. A maneira como seu sorriso perturbador ia de uma orelha até a outra era o suficiente para fazer qualquer um tremer. Nina sentiu um medo instintivo crescer dentro de si. Ela já havia perdido diversas vezes para Ares durante o treinamento com a Rei da Água, Isolde. Claro que ela também tinha ganhado algumas vezes, mas as memórias mais fortes em sua mente eram de suas derrotas. E isso ocorria, principalmente, porque Ares dava aquele sorriso toda vez que Nina perdia. Ares não havia se movido, estava numa imobilidade mortal e com aquele sorriso bestial em seu rosto. Isso era raro, levando em conta que ela sempre era a primeira a atacar. Nina achou que ela estava almejando um contra-ataque. Ela já havia sofrido contra-ataques enquanto lutava contra Isolde. Por mais que Ares não conseguisse utilizar as técnicas do estilo Deus da Água, ainda conseguiria utilizar o estilo Deus do Norte, que também tinha contra-ataques. Esse provavelmente era o objetivo dela. O local estava em silêncio. Ares estava segurando a sua espada na altura dos ombros, enquanto Nina segurava a dela acima de sua cabeça. Ambas estavam completamente paradas, a um passo de distância uma da outra. Nina não esboçava nenhuma reação, enquanto Ares estava com um sorriso enorme estampado em seu rosto. As duas pareciam estátuas estranhas, pela forma como se encaravam sem nem mesmo piscar. Essa demora não era normal para estudantes do estilo Deus da Espada, que pregava que o vencedor seria o primeiro a fazer um movimento. Nenhuma das duas ousou se mover, até que Galfalion finalmente soltou um suspiro. Até quando vocês vão ficar se encarando? Essas palavras foram o estupim. Nina foi a primeira a se mover, dando um passo confiante para a frente. Movimento, esse, que havia repetido milhares de vezes ao longo de seu treinamento. Ela moveu suas pernas de forma excelente e coerente, o que fez força surgir em seu torso. Ela combinou essa força com sua aura de batalha e a enviou para seus braços, em seguida, para sua espada. A habilidade considerada a mais rápida de todas, a espada de luz, estava sendo utilizada contra Ares. A técnica da Nina foi impecável. Qualquer pessoa que visse, ficaria impressionada por sua excelência. Mas... Um forte impacto acertou o estômago de Nina, a lançando para trás e fazendo com que seu corpo batesse na parede antes de cair no chão. Seu uniforme havia rasgado, o que fez com que sua barriga tonificada ficasse visível e fosse possível ver uma marca vermelha surgindo lentamente em sua pele. Ao mesmo tempo, ela sentiu como se seu corpo estivesse queimando. Acabou! Declarou o Deus da Espada. Nina encarou Ares, confusa. Ela estava com suor escorrendo de sua testa e seu uniforme havia sido levemente cortado na região do ombro, mas não havia ferida alguma nela. Ela também não estava mais com aquele sorriso em seu rosto, simplesmente estava de pé, de forma honrada, como a vitoriosa. Nina entendeu o que tinha acontecido. Ares havia dado um passo para frente ao mesmo tempo em que Nina tinha se movido e, enquanto ela dava seu golpe por cima, Ares se abaixou e aplicou sua própria espada de luz pelo lado. O que Nina não conseguia entender era como isso tinha acontecido. A técnica dela deveria ter atingido primeiro, já que havia agido antes e movia sua espada levemente mais rápido do que Ares. Além disso, ela havia dado o golpe por cima, que era a posição de ataque mais rápida. Mesmo se algum pequeno erro de cálculo fosse levado em conta, seu ataque deveria ter acertado antes do ataque de Ares. Contudo, a batalha delas não acabou nem mesmo em empate. Porque ela havia sido jogada contra a parede enquanto Ares continuava de pé. Utilizar uma força avassaladora não é a única forma de ganhar de alguém, disse Ares, bem baixo. Nina não entendeu o que ela quis dizer. Ares havia usado uma técnica do estilo Deus do Norte. Originalmente, a espada de luz tinha uma força excessiva. Mas, ao invés disso, Ares havia transformado a força em velocidade. Ela havia diminuído a força até que só nocauteasse seu oponente, o que tornou a execução mais rápida. Não havia se baseado em força bruta, mas sim na distribuição de sua aura de batalha. Essa era uma técnica que ela tinha aprendido em seu treinamento com o Imperador do Norte. Se comparar com a força que tinha sacrificado para utilizar a técnica, a velocidade gerada mais tinha sido, honestamente, insignificante.
Mas, mesmo que a diferença fosse menor que a largura de um fio de cabelo, foi isso que fez ela vencer. Magnífico, Ares. Eu te dou o título de Rei da Espada. Nina se levantou lentamente. Seu rosto se contorceu com a dor latejante em sua barriga. Ela me superou completamente. Por terem utilizado espadas de madeira, ela somente foi jogada para trás e ferida. Se Ares tivesse utilizado uma espada de verdade, teria conseguido acertar o coração de Nina. Havia sido um ataque relativamente fraco, considerando que uma espada de luz normal dividiria o corpo do oponente em dois, mas essa força conseguiria matar mesmo assim. Como Ares somente tinha um rasgo no ombro de seu uniforme, isso era mais do que o suficiente para qualificá-la como a vencedora. Foi uma derrota completa para Nina. Nina suspirou e se deitou. Ela havia perdido neste duelo em todos os quesitos. O primeiro movimento tinha sido dela e, mesmo assim, havia perdido. Perdi completamente. Já era. Ela sentiu um peso sufocante em seu peito. Está frustrada, Nina? Perguntou o deus da espada. Sim. Lágrimas desceram por suas bochechas. Você ainda tem potencial. Se anime. Tudo bem, pai. Naquele dia, pela primeira vez em muito tempo, ela chamou Gal de pai, ao invés de mestre. O deus da espada esperou, em silêncio, ela parar de chorar. Ares voltou a franzir as sobrancelhas e cruzar os braços na região de seu peito enquanto ficava por perto. Assim que Nina parou de fungar, Gal se virou para Ares e disse: Vou te dar o título de Rei da Espada, mas não tenho mais nada para te ensinar. Você é uma mestre. Um mestre, assim como o nome implicava, era alguém que tinha alcançado a maestria no estilo. Nina e Gina olharam um para o outro, surpresos. Esse reconhecimento era tão especial que nem mesmo os dois imperadores da espada ou a Rei da Espada Ghislaine haviam recebido antes. Eu também posso te dar o título de Imperador da Espada, mas, nesse caso, você terá que batalhar com Ghislaine. Se for mais gananciosa e quiser ser Deus da Espada, vai precisar me matar. Ele colocou uma mão na bainha de sua espada, como se estivesse a desafiando a responder. Ares balançou sua cabeça. Não ligo para o título de Deus da Espada. Imaginei que fosse dizer isso. Bom, então o que irá fazer? Primeiro vou voltar para minha família. Ao olhar nos olhos dela, o deus da espada ficou impressionado com o quanto estavam brilhando. Ares havia ficado sempre com uma sensação de perda. Se ela continuasse sua jornada para se tornar mais forte e não perdesse de vista o seu objetivo, talvez realmente conseguisse derrotar aquele Orsted invencível. Esse era o tipo de potencial que Gal sentia nela. Venha, Ares. Vou te dar uma das minhas 7 espadas como prova de que você é uma Rei da Espada. Certo. Naquele dia, o longo período de treinamento de Ares havia chegado a um fim. A cerimônia para determinar o novo Rei da Espada terminou após Ares e o Deus da Espada saírem. Somente Nina e Gino permaneceram naquele salão. Eles ficaram sentados em silêncio por um tempo. Estavam frustrados e com inveja, mas nenhum deles queria transparecer ou falar disso. Ambos se levantaram silenciosamente e caminharam lado a lado até o canto do salão efêmero, onde ficavam as espadas de madeira, e cada um pegou a sua. Pouco tempo depois, o eco de suas espadas colidindo podia ser escutado pelo salão. Essa era uma sinfonia que tocava diariamente pelo Santuário da Espada, conforme os dois treinavam, davam continuação àquele som rítmico.